Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Espero que você esteja bem, você e toda a sua família, e que Deus esteja presente em sua vida em todos os momentos. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. É sobre isso que vamos falar hoje. Antes disso, quero pedir para você dar um like, se inscrever se não é inscrito ainda, e se essa palavra te abençoar, que você possa enviar para 2 ou 3 pessoas, para que essa palavra possa chegar a muitas pessoas e ajudar outras pessoas, assim como nós, a estar sempre presente e com Deus presente em nossas vidas. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, eu estou escrito em Provérbios capítulo 15, porque estamos hoje no dia 15, estamos falando de Provérbios capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Isso é uma linguagem mais antiga, né? Mas a linguagem de hoje está escrito assim: uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. Então eu quero falar principalmente da primeira parte, que diz assim: uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Bom, o que eu quero compartilhar é sobre o que temos falado. Como tem sido o nosso dia a dia? Com quem você conversa? Quando você conversa, você ouve mais ou fala mais? É importante a gente observar essas coisas, porque nós vivemos numa sociedade muito ansiosa. E as pessoas estão com muita pressa de falar e estão cada dia pior para ouvir. Às vezes, talvez você não observou ainda, mas isso acontece com muita frequência. Você vai falar e a pessoa te interrompe para contar a história dela, para falar o que ela está pensando. Às vezes você está conversando com alguém e a pessoa não entende o que você fala. Ela está pronta para responder diante daquilo que você falou, mas não compreendeu a sua dor, não compreendeu o seu desejo, não compreendeu os seus dilemas, mas ela já está pronta para te dar uma resposta, mesmo quando você não está pedindo resposta, se você só queria compartilhar. Isso acontece com muita frequência e talvez você também esteja fazendo isso com outras pessoas. Por isso que essa palavra pode mudar você, pode te ajudar, pode ajudar cada um de nós a observar melhor. E porque é importante, a Bíblia diz assim: seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Já parou para pensar nisso? Deus disse: seja pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir as pessoas? Você está pronto para ouvir a Deus? Nas orações, por exemplo, a maioria das pessoas tem o mau hábito de orar, falar com Deus e pronto, e amém. E não deixa Deus falar, não espera Deus falar. E quando Deus fala, ela está pensando em outras coisas. Por isso que é tão difícil para a pessoa assistir um vídeo de 10 minutos. É tão difícil a pessoa ficar parada ouvindo uma mensagem de 40 minutos. Então, por quê? As pessoas querem falar, as pessoas querem falar com Deus e com outras pessoas, mas não quer ouvir ninguém. E a Bíblia diz o contrário: seja pronto para ouvir, tardio no falar. Já refletiu sobre isso? Se você é tardio no falar ou se você é apressado no falar? Porque a Bíblia diz que o tolo é apressado no falar. O tolo é apressado em dar a própria opinião. Então, seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções, com a nossa mente, porque é isso que deixa a gente irado, e na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, aqui diz assim, linguagem de hoje que é melhor para entender: uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Olha que palavra poderosa! Como que a sua palavra, como a sua delicadeza, como a sua amabilidade pode ajudar alguém a viver? No mundo de tanta correria, de tanta ansiedade, será que temos bons ouvintes? Será que estamos sendo bons ouvintes? Será que a gente pode tirar um tempinho para ajudar algumas pessoas? Ou estamos muito prontos para falar? Do contrário ao que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz assim também em Salmos: seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, Senhor,
rocha minha e libertador meu. Então seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Ou seja, o que eu falo tem que ser agradável a Deus. E o que eu penso também deve ser agradável a Deus. A meditação do meu coração é justamente isso. Não fala o coração do músculo que bombeia o sangue, mas fala da nossa mente. O que tem passado na nossa mente? E aí, como eu disse aqui no começo, a boca fala do que o coração está cheio. Alguém disse, nunca fale nada que não seja maior do que o seu silêncio. Às vezes é melhor ficar calado, porque o tolo é tido como sábio quando ele fica calado. E às vezes nós queremos expressar a nossa opinião. O Provérbios sempre está falando do tolo e do sábio, porque o Provérbios é um livro de sabedoria. Nós precisamos compreender isso, porque isso pode realmente mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Quantos casais estão tendo problema porque o marido não escuta os anseios, as expectativas da esposa? Quantos casamentos estão fadados ao fracasso porque a esposa também não ouve os anseios e as expectativas do marido? Quantas famílias estão sendo destruídas porque os pais, eles têm a presunção, de imaginar o que os filhos querem, porque eles, como se eles soubessem tudo que os filhos querem. Os filhos não são iguais aos pais. Nós vivemos em gerações diferentes. Pais e filhos vivem gerações diferentes. E às vezes somos tentados a querer que nossos filhos vivam o que nós vivemos, como nossos pais fizeram isso conosco. E isso faz com que a gente não ouça. E por não ouvir, a gente não tem palavra certa para orientar os nossos filhos. Aqui diz, vou repetir, uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Está falando do falar, eu estou falando do ouvir. Por quê? Porque só ouvindo é que a gente pode falar alguma coisa agradável. Só ouvindo a pessoa é que a gente pode falar alguma coisa que está de acordo com o que ela precisa de ouvir. Por quê? Porque às vezes nós não ouvimos bem. Porque ouvir bem significa se colocar no lugar da outra pessoa. Ter empatia com a dor do outro. É uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos de compreender a dor do outro. Porque a única dor que dói é a nossa. Parece, uma palavra assim, redundância, mas a ideia é isso mesmo, para que a pessoa possa ser impactada com isso. A única dor que dói é a minha. E a gente esquece que a dor do outro dói tanto quanto a nossa. Só que dói no outro e a gente não sente nada. E a gente não tem empatia, a gente não tem sensibilidade com o sofrimento do outro, com a dor do outro, com a saudade do outro, porque nós pensamos somente em nós. É a coisa da natureza pecaminosa. Não se sinta a pior pessoa do mundo. A maioria das pessoas vivem assim. Por isso as pessoas estão sempre prontas para falar e não estão prontas para ouvir. E o texto da Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Agora, o texto diz que a pessoa amável e delicada, uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Porque é tão bom, o texto também diz que como é bom você ter uma palavra certa para o momento certo. Mas como você vai saber o momento certo se você não ouvir? Se você não saber, não discernir o momento de falar. Se é de orientação, se é de acolhimento, se é de repreensão, se é de correção, se é de incentivo. Quantas pessoas têm palavras só para maltratar as pessoas? E falam assim, porque eu sou franco. Será? Será que a pessoa está te pedindo opinião? Então não é franqueza, é intromissão. Nós precisamos saber falar, a hora de falar, medir as palavras, que a palavra dita não pode ser recuperada. Depois que a gente fala, já não está no nosso poder mais. A única palavra que está no nosso poder é aquela que nós não pronunciamos ainda. Então vamos pensar nisso. O que eu tenho falado? Eu tenho sido pronto para ouvir? Eu tenho falado de forma correta? As minhas palavras têm sido agradáveis a Deus e a meu próximo? Como que eu tenho conversado com as pessoas? Eu tenho sido empático? Eu tenho sido simpático? Eu tenho sido agradável? Eu tenho sido amoroso? Porque a Bíblia diz isso, que nós precisamos ser agradáveis, ser empáticos, ser pessoas sensíveis para acolher, que a Bíblia diz assim, levai as cargas uns dos outros,
Como vamos levar as cargas das pessoas se não sabemos quais cargas que elas estão carregando? Por não ouvir. Então, vamos, a partir de hoje, fazer um exercício, tentar ouvir melhor. Marido ouvindo a esposa, esposa ouvindo o marido, os pais ouvindo os filhos ouvindo os pais e nós ouvindo o nosso próximo. Será que estamos sendo um bom ouvinte? Que fique essa palavra para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa ser edificado a cada dia em nome de Jesus. Deus te abençoe e não se esqueça, se você não deu like, dê um like agora, se inscreva no canal, compartilhe com 2 ou 3 e nos ajude a divulgar essa palavra bendita do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.